E atenção, uma notícia que acaba de chegar à redação. Diante das declarações desta manhã do governo de Israel, que considerou o presidente Lula como persona non grata em Israel, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para a reunião do G20, convocou o embaixador israelense, Daniel Zonshine, para que compareça hoje ao Palácio Itamaraty, na capital fluminense, para dar explicações. Além disso, o governo federal chamou de volta o embaixador brasileiro que está em Tel Aviv, Frederico Meyer, que embarca amanhã para o Brasil. Explica para nós isso, estamos a um passo de romper relações diplomáticas com Israel? Capês, é importante a gente entender o contexto. Primeiro, nós temos um embaixador brasileiro, representante do Brasil em Israel. Da mesma forma que Israel tem um embaixador aqui, portanto, um representante israelense que os representa no Brasil. Diante de toda essa confusão armada a partir da fala do presidente da República, e eu digo confusão porque o próprio líder israelense externou publicamente o incômodo, o seu incômodo e o incômodo dos nacionais do seu país. O que Israel fez? Chamou o embaixador brasileiro, representante do Brasil, que está em Israel, para que ele justificasse o que o presidente da República fez. Neste meio tempo, antes que o embaixador brasileiro prestasse contas a Israel, o governo brasileiro pediu para que ele voltasse ao Brasil, para que ele conversasse com o nosso Ministério das Relações Exteriores, antes que ele apresentasse a justificativa do governo brasileiro ao governo israelense. Em resposta a isso, o governo israelense chamou o seu representante aqui no Brasil, o seu embaixador aqui no Brasil, para que ele volte a Israel. Significa que os embaixadores do Brasil e de Israel vão se cruzar no meio do caminho. O brasileiro voltando ao Brasil e o israelense voltando a Israel. O simples fato deles serem chamados de volta aos seus países, por si só, não demonstra nenhum problema. Contudo, quando nós lembramos as circunstâncias nas quais estamos envolvidos, e quando nós lembramos que chamar o embaixador de volta para o seu país, em termos de simbologia de relações internacionais, é uma demonstração do país, ou para o país onde ele está, que nós não mais concordamos com algum aspecto ou com alguns dos aspectos feitos por aquele país em relação a nós. Significa que Israel já perguntou ao governo brasileiro o que está acontecendo e o governo brasileiro, ao invés de justificar diretamente, chama o nosso embaixador como uma forma de represália ao governo israelense. Pergunta Leandro Ferreira. Cássio, pergunta rápida. Essa história de declarar persona não grata é algo que um ministro como o de Israel pode fazer assim unilateralmente? Vale? Ou é uma coisa que tem que ser voltada pelo parlamento, que tem que passar por Conselho de Defesa, claro, etc, etc? Porque me parece que, assim, bravata não vale também, né? O ministro não pode declarar sozinho outro presidente persona não grata. Quando a gente pensa nessa declaração de persona não grata, ela tem dois procedimentos. Um procedimento estabelecido em tratados significa que, para a Organização das Nações Unidas e para a convivência bilateral ou multilateral dos países, aliás, há a necessidade desta declaração e, obviamente, que sejam superados determinados procedimentos. Contudo, a gente precisa lembrar que Israel vive uma excepcionalidade. Israel vive um declarado estado de guerra. E quando há um estado de guerra declarado, determinados direitos e determinadas formalidades são superadas. Por isso que, neste momento, há a possibilidade do ministro das Relações Exteriores declarar. E é muito importante não confundirmos o povo judeu e a população de Israel com o governo de Benjamin Netanyahu, que nesse momento é muito questionado e se encontra Israel em aliança com a extrema-direita. Ele é polêmico, dentro de Israel há muita oposição. Temos que tomar cuidado para que isso não gere antissemitismo. Bom,